Eu sou o irmão Afonso Murad, estarei aqui com você nesse EAD sobre a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Gente, a Terra é fascinante pela sua beleza. E essa encíclica do Papa Francisco faz parte do ensino social da Igreja ou doutrina social da Igreja. Portanto, não é um documento que passa daqui a uma semana ou um mês. E ela foi escrita para nos ajudar a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que nós temos de cuidar da casa comum que é a Terra. E o Francisco faz um apelo: unir toda a família humana em busca da sustentabilidade e o desenvolvimento integral. Por isso, ele dirige a encíclica não somente a nós católicos, mas a cada pessoa que habita o nosso planeta. E Francisco e os seus assessores organizaram essa encíclica em 6 capítulos. Começa, claro, com uma introdução, com a parte histórica, depois aborda o que está acontecendo com a nossa casa comum. A seguir, há uma iluminação bíblica que é tão importante para nós. Em contrapartida, se faz uma reflexão sobre os sintomas e as raízes humanas da crise socioambiental, e dos sintomas se passa para soluções numa ecologia integral. E, para ampliar mais o nosso horizonte, algumas linhas de orientação e ação a nível pessoal, comunitário, nacional e internacional. Por fim, elementos de uma espiritualidade ecológica marcados pela conversão e novas atitudes. E para terminar, 2 belas orações. Quais são os eixos que perpassam toda a encíclica? Primeiro, uma relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, entre o tema social e ecológico. Segundo, a convicção que está tudo estreitamente interligado no nosso mundo. Terceiro, a crítica das formas de poder que derivam da tecnologia. Quarto, o convite a buscar outra maneira de organizar a economia e o progresso. Quinto, o valor de cada criatura nesse mundo. Sexto, o sentido humano da ecologia. Sétimo, a necessidade de debates sinceros e honestos. Oitavo, a responsabilidade numa política internacional. Nono, a crítica à cultura do descarte. E, por fim, a proposta de um novo estilo de vida a partir da nossa fé. E o Papa Francisco começa dizendo que a Terra é para nós como a casa onde habitamos com as outras criaturas, mas é também uma irmã com quem partilhamos a nossa existência e uma mãe que nos acolhe nos seus braços. E essa terra, mãe, irmã e casa, clama contra a violência que nós lhe provocamos. Mais ainda, nós mesmos somos parte da terra. O nosso corpo é constituído pelos seus elementos básicos. O ar nos permite respirar, a água nos reviva, nos realimenta. Então, nós precisamos desenvolver esse sentido que nós não somos donos do planeta, nós fazemos parte dele. E o Papa Francisco inicia refletindo sobre São Francisco, a pessoa que é um exemplo no cuidado com a terra e com os mais fracos. E Francisco, o santo de Assis, reconhece que o planeta é um livro maravilhoso de Deus que nos fala de sua bondade e beleza. Francisco de Assis era tocado pela alegria, pela generosidade, pela gratuidade, um místico e um peregrino que vivia com simplicidade, uma grande harmonia com Deus, com os outros e com a natureza. E Francisco de Assis nos mostra como é inseparável a preocupação pela natureza, pela justiça com os pobres, com a justiça e com a paz interior. Ele nos ensina que a ecologia integral vai além de um mero estudo científico, porque ela exige
um contemplar, um olhar encantado. Para Francisco de Assis, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, ele se sentia chamado a cuidar de tudo que existe. E essa convicção que brota de Francisco de Assis não é um romantismo irracional, mas é algo fundamental porque nos converte por dentro. Nos fala da língua da fraternidade e da beleza da nossa relação com o mundo. E se nós nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então vão brotar dentro da gente, de modo espontâneo, a sobriedade e o cuidado. E exatamente isso que a gente vê na figura de São Francisco. São Francisco nos propõe reconhecer a natureza como um livro esplêndido, onde Deus nos fala e transmite sua beleza e sua bondade. É tão interessante que Francisco de Assis dizia para os seus co-irmãos que tinha sempre que deixar na horta um lugarzinho para as ervas daninhas poderem crescer, porque elas também tinham direito de existir. Então, a partir de Francisco de Assis, nós podemos dizer: o mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso, alegre, que contemplamos na alegria e no louvor. Que o estudo sobre a encíclica do Papa, Laudato Si, louvado seja meu Senhor, nos ajude a nos encantarmos com a nossa casa comum e a cuidarmos dela. Doce é sentir